Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel. Antigo Testamento, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Este será o texto da exposição desta manhã. Versos de 1 até o verso de número 15. Antes da leitura da Escritura Sagrada, eu gostaria de me dirigir aos nossos filhos, às nossas crianças, e dar a elas uma tarefa que resume muito bem o ensino do texto sagrado nesta manhã a cada um de nós. A tarefa que eu gostaria de dar a vocês, para que vocês desenhassem, olhe para o seu papel e divida-o em 3 partes, porque serão 3 desenhos separados, mas que um tem a ver com o outro. Na primeira cena, você vai desenhar alguma desobediência que você cometeu contra Deus ou contra os seus pais. Sabe quando os seus pais dizem, olha, você não deve fazer isso ou não faça isso. E aí mesmo assim, você vai e faz aquilo que o papai e a mamãe disse que não deveria fazer. Isto é pecado. Então, pense aí na última traquinagem ou na última desobediência que você cometeu. Eis aí uma oportunidade de você falar de uma forma a desenhar aquilo que você fez de errado, como qualquer um de nós pode fazer. Mas na segunda cena você está, de fato, arrependido. Talvez você está assim com as mãos juntas, orando e falando para Deus que você pecou, que você desobedeceu o papai e a mamãe. E a Bíblia diz que quando nós oramos e confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Então a primeira cena, a cena da desobediência. A segunda cena, a cena do arrependimento e da confissão. Você vai falar para Deus o que você fez de errado. Mas a terceira cena, você está abraçado com o papai e a mamãe, reconciliando-se com o seu pai e a sua mãe que você desobedeceu. Então, 3 cenas: o pecado, a oração, onde você vai falar para Deus o que você fez de errado, e o abraço do papai e da mamãe, porque você falou para o papai e para a mamãe o que você fez de errado. Este é o ensino resumido do nosso texto que está diante de nós nesta manhã. Vamos ler o texto que está diante de nós. Eu vou ler e os irmãos acompanham. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa de um homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo
como vive o Senhor. O homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por sua esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Oremos mais um instante. Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos encarecidamente que o Senhor fale com cada um de nós nesta manhã. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que eles estejam bem atentos à Tua palavra. Precisamos dela. Te pedimos que o Senhor abra os nossos corações para que possamos ser animados, encorajados, exortados, confrontados com a Tua palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cada um de nós, talvez todos nós, conheçamos bem a história do rei Davi, o maior rei na história de Israel. Um homem guerreiro, conhecido por sua bravura, desde a sua mocidade. Davi tornou-se um grande conquistador, praticamente imbatível. No capítulo 7 do segundo livro de Samuel, Deus faz uma aliança com Davi. Deus estabelece com ele um relacionamento, uma aliança, um pacto, que tem efeitos eternos, porque da linhagem de Davi viria o Salvador. Este é aquele homem na Bíblia que podemos ler e concluir que tudo o que ele fazia era bem sucedido. Aquele que onde toca vira ouro. Todas as coisas que este homem fazia eram abençoadas por Deus. Deus o fazia prosperar de uma forma grandiosa, maravilhosa. O capítulo 12, os 15 primeiros versículos que acabamos de ler, tem como contexto
próximo ao capítulo 11 e as coisas que sucederam-se gradativamente ao longo do reinado do rei Davi. Coisas que começaram a acontecer no seu coração, não do dia para a noite, mas de uma forma sutil. O seu coração foi se afastando e foi se esfriando. Aquele cuja palavra de Deus dizia, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que escreveu muitos dos salmos que nós lemos. Um homem com profunda intimidade com Deus, que falava com Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que ainda na juventude foi separado para uma missão especial dentro da história da redenção. Quando este foi ungido, e a unção no Antigo Testamento com óleo significava que aquele homem havia sido separado para uma missão especial diante de Deus. Se você voltar o texto que está diante de você, somente uma página, você vai ver no capítulo 11 vários sinais do seu esfriamento e do seu afastamento do Senhor. O início do capítulo 11 nos informa, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Este não era um costume dos reis. Normalmente os reis eram aqueles homens fortes, líderes, que estavam à frente das suas tropas, dos seus homens, dos seus guerreiros. A posição de rei não era conquistada por um homem medroso, covarde. Não, mas por um homem forte, líder, que estava à frente de batalha, conduzindo os seus homens. Mas aqui eis o primeiro sinal de um homem que não estava mais disposto a dar o seu sangue pelo seu povo, o povo de Israel. Não sabemos por certeza as causas ou as razões porque ele não foi à guerra como comumente acontecia. Mas na sequência, o texto do capítulo 11 nos mostra o cenário que se forma inicialmente no seu coração. Ele vê uma mulher casada, muito bonita, no terraço de sua casa. Ele deseja aquela mulher, e ele, pelo seu poder, como rei de Israel, manda trazer aquela mulher. E ele se deita com aquela mulher. Ele peca contra Deus, contra sua mulher, contra aquela mulher, contra tudo e todos. Mas os seus desejos são satisfeitos. Dado a providência de Deus, aquela mulher engravida. E ela manda dizer ao rei, estou grávida. É isso que o verso 5 nos diz. Um pecado ou um abismo chama um outro abismo. Aquele homem então precisa encobrir o seu pecado. Isso que naturalmente o homem pecador faz. Ele não reconhece o seu pecado, ele encobre o seu pecado, para que ninguém veja. E as repercussões da queda do rei seriam graves. Ele manda chamar Urias. E diante de nós, o desenrolar de todo o capítulo 11 nos mostra um plano muito bem arquitetado para encobrir o seu pecado. Ele chama este homem, este soldado fiel, e o envia para a sua casa e diz, olha, vai para a sua casa. Vai para a sua casa. Eis aí a intenção
maligna, pecaminosa de Davi. O seu plano inicial não dá certo. Ele avança com o seu plano dizendo: eu preciso fazer alguma coisa. Urias, venha cá. Fique comigo no meu palácio. A segunda estratégia é: eu vou embriagar este homem. E um homem embriagado, ele vai esquecer das suas responsabilidades, porque Urias não queria entrar na sua casa, pois ele dizia: como eu posso entrar na minha casa e me alegrar com a minha mulher se os meus irmãos e o meu povo estão na frente de batalha? Não posso fazer isso. Eu tenho uma consciência, um compromisso com o meu povo e com o meu rei. Mas a estratégia de Davi era quebrar essa responsabilidade dele. Ele o embriaga. E mesmo embriagado, o texto diz que aquele homem não entrou em sua casa. Não entrou em sua casa. O plano para encobrir o seu pecado estava fracassando. Ele precisava de algo mais radical para encobri-lo de uma vez por todas. É assim que ele toma Urias e o envia de volta à batalha, mas ele dá instruções aos oficiais, dizendo o seguinte: deixe-o sozinho na frente de batalha, para que a espada dos filhos de Amon matem Urias. Urias. E é assim que o texto nos fala. Aquele homem que amava o seu rei, aquele homem que amava o seu povo, morre de uma forma covarde. Por trás daquela morte, uma estratégia maligna, malvada, do homem de Deus chamado Davi. É aí que então ele toma Batseba e a leva para o seu palácio. Talvez 1 ano se passou. O seu pecado estava encoberto. Encoberto. Tudo resolvido. Mas o seu pecado não estava encoberto diante dos olhos de Deus. O Deus a quem ele serve é o Deus que tudo vê e que conhece o coração humano. O final do capítulo 11, verso 27 nos diz: porém isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Mal aos olhos do Senhor. O coração daquele homem, que uma vez era sedento por Deus, cheio do Espírito Santo, estava agora num estado sombrio, petrificado, completamente dormente, diante dos atos que ele havia cometido. E aí que entramos no capítulo 12. E o versículo de número 1, meus queridos irmãos, nos mostra os sinais da graça de Deus. Um homem com o coração petrificado é agora alvo da graça de Deus. Deus poderia ter exterminado ele completamente. Até porque na lei de Moisés, os adúlteros deveriam ser mortos. Mas o versículo de número 1 diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi. Eis aí aquilo que a Escritura Sagrada nos revela. O homem pecador é alvo do amor de Deus. Deus vai ao encontro do pecador para abrir-lhes os olhos, para que estes possam reconhecer as suas faltas, os seus pecados, a sua miséria, e possam arrepender-se, confessar o seu pecado e reconciliar-se com Deus.
Eis aí diante de nós o Deus a quem nós servimos. Um Deus que expressa a sua graça, o seu amor, enviando o seu servo Natã, o profeta, para falar com Davi. Nós temos então uma história, que é um preâmbulo, uma introdução de como falar a verdade, de como repreender não uma simples pessoa, mas o homem mais importante do reino, o rei Davi. O profeta poderia aproximar-se de Davi e ser extremamente direto, dizendo a ele: olha o que você fez, seu adúltero, assassino, arrependa-se dos seus pecados. O profeta poderia agir dessa forma? Sim, ele poderia. Mas o que nós lemos aqui nesta história, uma parábola chamada a parábola da cordeirinha, é uma história de sabedoria. É algo sábio, firme e amoroso. É alguém que não está abrindo mão de falar aquilo que deve ser falado. Ele é firme. Reconheçam que esta não é uma tarefa fácil. Confrontar uma pessoa em seus pecados. É fácil para qualquer um de nós fazer isso? Absolutamente não. É difícil. Muito difícil. O que dizer? Repreender e confrontar o rei da nação. Ele precisava de sabedoria, amor e firmeza. E é isso que acontece. É como que Natã, o profeta, chamasse o rei para conversar, colocasse a mão no ombro do rei e dissesse: olha, rei, eu preciso te contar uma história. Te contar uma história. E a história tem a finalidade de fazer o rei sentir o mal que um daqueles homens fez àquele que só possuía uma cordeirinha. Uma cordeirinha. A história cumpre o seu papel, o seu objetivo. O verso 1, parte B, até o versículo 4, nós lemos essa história. O resultado disso, queridos, está aí no versículo de número 5 e 6. Davi sente a injustiça feita ao pobre. Ele diz: então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Não se compadeceu. A consciência de Davi estava completamente dormente, mas aqui ela foi afetada na sequência. Na sequência. Percebam uma coisa. Davi conhecia a lei de Deus. É tanto que ele cita aqui a lei da restituição. A pena de morte não cabia neste cenário. Mas ele está tão furioso com esta história contada pelo profeta Natã, que ele pede a morte desse homem. A morte desse homem. Percebam que a lei estava na mente de Davi, mas não no seu coração. Porque ela não o encheu de temor ao fazer tudo o que ele havia feito. Você é este homem. Você é este homem, diz o texto. Sem rodeios. Você é este homem. O que nós vamos ter aqui, meus queridos irmãos, é inicialmente um oráculo de Deus. O texto nos diz: assim diz o Senhor,
o Deus de Israel. Deus toma a boca daquele profeta. E tudo aquilo que nós vamos ver é uma mensagem de Deus direta ao rei Davi. E aqui nessa mensagem nós vamos ver 3 coisas. A primeira delas, Deus lembrará Davi de toda a sua provisão. Davi foi alvo da bondade de Deus ao longo de toda a sua vida. Mas haverá então um questionamento, o verso 9 nos mostra isso. Um questionamento: por que então você desprezou a palavra de Deus? E por fim, o texto nos mostra que haverá um cenário de arrependimento e confissão. A primeira parte então nos mostra Deus lembrando da sua providência. Eu ungi você rei de Israel. Não simplesmente ungi você rei de Israel. Ou o separei para este exercício, para este ofício. Eu o livrei das mãos de Saul. Os livros de Samuel nos mostram que ao longo de quase 10 anos, Davi, ainda quando não era rei, mas estava como chefe das tropas, dos exércitos do povo de Deus. E como ele foi alvo da inveja do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que o quis matar e o perseguiu durante 10 anos, e Deus o livrou das mãos de Saul, diz o texto. Mas Deus diz a ele: eu lhe dei a casa do seu Senhor. E não simplesmente a tua casa, os teus filhos, mas as tuas mulheres. Ao longo da história, ao longo dos livros, nós podemos ver que nesta época Davi já tinha 7 mulheres. Mical, Ainoã, Maacá, Agite, Abitai, Eglá e por fim, Batseba. 8 mulheres. A lei mosaica dizia, Deuteronômio 17:17, um rei não poderia ter muitas mulheres para que o seu coração não se desviasse. Mas eis aqui algo chocante. Porque Deus diz: olha, eu te dei tudo o que você tinha. Absolutamente tudo. A tua casa, a tua família, as conquistas, a minha proteção. Mas se isso não bastasse, eu te daria mais. Eis aqui um sinal do amor e da generosidade de Deus e da ambição pecaminosa do homem, que se desvia de se satisfazer naquele que é o único capaz de satisfazer o coração humano. Davi se desvia deste lugar. Você consegue pensar nisso? A palavra de Deus está revelando quão má é a natureza humana sem a graça de Deus. Mas um coração pecaminoso, perverso, busca viver e se satisfazer na vida dada por Deus, à parte de Deus. O verso de número 9, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Por que, Davi? Uma pergunta que o leva a uma profunda reflexão, para que ele reconheça o peso, a gravidade, a obscuridade do seu pecado. Não há respostas diante de uma pergunta dessa. Depois de sermos abençoados tanto por Deus, porque ainda queremos beber em outras fontes. Este é um ponto crucial no nosso texto, que o leva a considerar a sua grave falta diante do seu Deus. A última parte, Deus vai falar todas as consequências
que ele irá colher do seu pecado. E desde aqui, 2 Samuel 12, até o segundo livro dos Reis, nós vamos contar os vários fatos de todas as consequências que este homem colheu ao longo do restante da sua vida. O texto diz: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Verso 10. Porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo. Mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Essas são as consequências nocivas do seu pecado. A sua dinastia será dividida. O reino do norte e o reino do sul. Dentro da sua casa ocorrerá incesto, pois o seu filho Absalão vai se deitar com as suas mulheres, as mulheres do seu pai, à luz do dia, trazendo vergonha à casa de Davi. Os seus filhos entram em convulsão, a sua casa entra em conflito caótico. E por fim, em sua soberana vontade, Deus decide levar o filho nascido do adultério de Davi. Eis o que o texto nos mostra na sequência. As consequências do pecado são destrutivas, são nocivas. Diante dessas três palavras, diante da exposição do seu coração, nós podemos ler mais uma marca da graça de Deus. O verso de número 13 tem uma frase simples de Davi. Diante dessa palavra: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Não há aqui um discurso, uma narrativa, tentando se desviar, tentando se justificar. Mas existe um homem com o coração quebrantado, com o coração arrependido, falando para Deus: eu pequei contra ti, ó Deus. E por que eu digo que esta é uma marca da graça de Deus? Porque nenhum pecador se arrepende de seus pecados se Deus não tocar o coração, se Deus não abrir os olhos, se Deus não fizer pesar o coração. Não há arrependimento, não há confissão. Na realidade, há um coração petrificado, como Davi tinha estado. Arrependimento, confissão e reconciliação. O texto na sequência diz: o Senhor perdoou o seu pecado. Este é o escândalo da graça de Deus. A extravagante graça e amor de Deus por alguém que poderia ser eliminado de uma vez por todas. Mas diante do seu arrependimento, há perdão e há reconciliação. Meus irmãos, quantas coisas podemos aprender a partir deste relato difícil, sombrio da vida de Davi. A história deste trecho na vida de Davi nos revela a profundidade do pecado. A rebelião que se instalou em nosso coração desde o jardim do Éden. Onde somos capazes de ir para satisfazer o nosso coração egoísta, pecaminoso. Onde cada um de nós, sem nenhuma exceção, é capaz de ir ou fazer
para satisfazer esse coração pecaminoso. C.H. Spurgeon, ao ver numa calçada das ruas de Londres, um homem bêbado e maltrapilho e sujo, disse que se não fosse pela graça de Deus, nós estaríamos naquele lugar. Se não fosse pela graça de Deus, nós estaríamos naquele lugar. Mas será que, ao olhar para o exemplo de Davi, você é tentado a pensar: pastor, eu não sou um adúltero, eu não sou um assassino, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa que cumpre com os meus deveres, eu sou alguém bom, correto, eu não sou como corruptos, ladrões, como assaltantes, como estupradores. Não, eu não sou como esse homem. Eu jamais seria capaz de fazer aquilo que Davi fez. Será que esta é a verdade? Se você é tentado a pensar a respeito de si mesmo desta forma, você não entendeu o que aconteceu no jardim do Éden, com a rebelião dos nossos primeiros pais. Se você é tentado a achar que você jamais seria capaz de fazer aquilo que Davi fez, você não entendeu a doutrina do pecado nas Escrituras Sagradas. Se você é tentado a achar que você é muito bom, você não entendeu absolutamente nada sobre a mensagem do Evangelho da graça. Ou daquela que diz que todo homem diante de Deus é devedor. E aquilo que cada um de nós merece, desde o menor até o maior, é a ira de Deus, o inferno, o lago de fogo. É isto que eu mereço e que você merece. Nenhum de nós pode escapar desta realidade e deste fato. No entanto, Deus, em sua grande misericórdia, revelou-se em graça e em bondade, para que pecadores fossem perdoados e reconciliados. O texto da Escritura Sagrada em Mateus nos diz que se em algum momento a ira instalou-se no seu coração, uma raiva pecaminosa, a Bíblia diz lá no capítulo 5 de Mateus que nós somos assassinos. A Bíblia também no capítulo 5 de Mateus diz que se em algum momento eu olhei para uma pessoa com a intenção impura no coração, eu adulterei com aquela pessoa. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores. E o pecado, meus queridos, é muito mais do que errar o alvo. O pecado, ele é muito mais do que um comportamento errado. Ele é um mal que ainda habita em cada um de nós. Cristo na cruz do Calvário nos livrou da condenação do pecado. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, confessamos eles diante de Deus, somos perdoados, somos reconciliados com Deus, mas o pecado ainda habita em nós. Ainda habita em nós. O pecado é mais do que um mau comportamento. Ele é uma quebra relacional. Porque todas as vezes que pecamos, desprezamos a palavra de Deus. E nos enamoramos por outras coisas. O pecado é muito mais do que algo comportamental ou relacional.
O pecado nos fala que jamais, pelas nossas capacidades, poderemos atingir o padrão de Deus. E se você acha, olhando para si, que você, em comparação com outras pessoas que vivem neste mundo caído, é bom, lembre-se, a régua não é horizontal, o padrão de Deus não está no comportamento humano, mas está em sua santidade, em sua justiça. A régua é inalcançável. Ninguém pode alcançá-la, senão pela graça de Deus, senão por nossa fé em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. O problema do pecado é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E isso deve te colocar em vigilância. Porque talvez a tua vida esteja bem hoje, mas a Escritura Sagrada nos diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Mas vivemos numa sociedade onde a palavra pecado foi abolida, banida. Isso não acontece somente fora da igreja, numa sociedade secular. Acontece também dentro de igrejas, onde a palavra pecado traz um mal-estar. Não é legal ficar falando que nós somos somos merecedores da ira de Deus. Algumas igrejas rejeitam pregadores que falam sobre o pecado. Em muitos países na Europa, se alguém se sentir tocado de uma forma negativa por pecados que foram falados e que a Bíblia condena, essas pessoas podem sair da igreja e ir na primeira delegacia de polícia e da parte do pastor. Porque em muitas igrejas, onde o evangelho está sendo abandonado aos poucos, o exercício do pregador deve ser trazer o bem-estar e falar de riqueza, de prosperidade, de felicidade e não do pecado. E não do pecado. Mas a nossa cultura está chamando de doença aquilo que é pecado. As ciências humanas têm categorizado comportamentos, dizendo estes comportamentos fazem parte de uma doença mental. Por isso, pessoas não são mais responsabilizadas por suas ações. Um assassino pode ser solto com um diagnóstico psiquiátrico. Aquilo que a nossa cultura chama de doença, a Bíblia chama de pecado. Percebem que a doutrina do pecado se esvaiu. As pessoas não sabem mais a gravidade, pois todo o mal que se alastra sobre a face da terra começou com a rebelião dos nossos primeiros pais. Toda angústia, toda morte, todo o mal começou com a rebelião dos nossos primeiros pais. O pecado é a maior tragédia da história da humanidade. Da história da humanidade. Ao desresponsabilizar o homem, dizendo que ele está doente, nós na realidade estamos desumanizando o homem. Porque o homem, em suas características básicas, tem responsabilidade moral diante de Deus e diante de outros. Cremos que o pecado pode ser tão grave que possa atingir o funcionamento neurológico. Mas o corpo não peca. O pecado nasce no coração do homem.
no coração do homem. Mas, queridos, o texto nos chama, a cada um de nós, nessa manhã, a nos arguir, a nos questionar. Qual a fraqueza ou quais as fraquezas da sua vida? Onde as coisas têm pecado? Onde você tem falhado? Deus conhece. O pecado nos tornou vulneráveis. Por isso precisamos lidar com o pecado de forma radical. Radical. Se você olha para a sua vida e diz, olha, eu não vejo nada de mal. Comece a orar e dizendo, Senhor, dá-me consciência das minhas transgressões. Porque eu não estou enxergando. Eu não estou vendo. E a tua palavra me fala que eu sou um pecador. Esse texto também nos fala sobre os recursos da graça de Deus em nossa luta diária contra o pecado. Existe graça vinda do alto para cada um de nós na luta contra o pecado. Naqueles pecados que se processam no teu coração, numa batalha diária, a cada dia, a cada momento. E eu quero te dizer que uma das definições da graça de Deus é que ela é o poder do alto, o poder sobrenatural, que me habilita e te habilita a dizer não ao pecado. Não ao pecado. Mas o texto nos ensina mais. Ele nos ensina que nós não devemos lutar contra o pecado sozinhos. Existe algum segredo na sua vida? Existe algum pecado de estimação na sua vida? O que eu posso lhe dizer nessa manhã é: procure ajuda. Procure um irmão maduro na fé. Uma irmã piedosa, com quem você possa compartilhar os seus fardos, as suas lutas pessoais. A nossa santificação ocorre num contexto de relacionamentos biblicamente orientados. Queridos, porque Davi se isolou de tudo e todos, o afastamento e o esfriamento do seu coração foi algo paulatino e gradativo. Sutil, muito sutil. Ninguém acorda de manhãzinha cedo e diz assim, agora eu vou destruir todos. Não. O pecado não é assim. Aquilo que talvez para mim causava pesar, talvez hoje não cause tanto. E eu crio minhas justificativas. Eu crio desculpas racionalmente coerentes. Fazem sentido. Eu e você precisamos de pessoas que nos amem a uma tal medida que em amor possam falar a verdade. E a Escritura Sagrada diz que o corpo cresce espiritualmente quando falamos a verdade em amor uns aos outros. Mas eu gostaria de finalizar esta exposição desta manhã dizendo que a graça de Deus no nosso texto foi a última palavra. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Talvez você esteja nesta manhã aqui e ache que não há esperança ou saída para você. E eu digo, existe. Existe esperança. Porque o Evangelho é a mensagem da esperança da graça de pecadores arrependidos que se voltam para Deus. Para Deus. Em Cristo e através de Cristo, nós podemos ver humildemente, confiantemente, crendo na sua compaixão, na sua bondade, que seremos perdoados. Perdoados. Que a sua oração seja a mesma oração de Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e contrito diante de um coração quebrantado, arrependido. Deus não nos desprezará. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!